Na sequência tem o Sérgio Lopes. Já está ali, o homem que se aventurou na Antártida, o homem de gelo. Rapaz, diz ele que não brigou com o urso polar, porque era lá no Polo Norte, mas no Polo Sul ele dançou com os pinguins. A gente volta já. Rádio Livre. Guarujá. Agora vamos mudar um pouco o nosso foco, vamos falar agora de aventura, vamos falar de esporte, vamos falar de frio, mas vamos falar de uma história muito bacana. Sérgio Luiz Lopes é o nosso convidado aqui no nosso Rádio Livre desta sexta-feira. Estou vendo aqui, ele é daqui mesmo, rapaz, olha, é natural, ele é manezinho mesmo. Ô, Sérgio, rapaz, foi uma luta titânica, viu? Nós quase trouxemos o urso polar, né? E nós não ia conseguir trazer o Sérgio Lopes aqui. Tudo bem se virar, né? Tudo bem, Sérgio? Boa tarde, rapaz. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? De estar aqui declarando sobre essa experiência incrível na Antártica, né? De correr uma maratona, né? 42 quilômetros na Antártica. Vocês, formadores de opinião, sempre dando essa chance e oportunidade pra gente, né? O culpado é o seu irmão, hein? Pois é, eu queria mandar um abraço, inclusive, especial para ele, né? Sentimos a falta dele aqui, viu? Eu convidei, mas ele não pôde vir, né? Ele condicionou essas declarações que eu vou dar aqui hoje. Um grande abraço e beijo ao Rodrigo, porque participou, inclusive, das sessões de treinamento, me dando força e estando ali do meu lado, né? Ele foi junto? Chegou aí junto? Não, ele não foi junto, né? O processo é caro para você ir para a Antártica. Olha aqui, rapaz, eu percebi, não sei se o Ricardo percebeu, mas falando do irmão, já os olhos ficaram meio marejados, hein? A gente tem uma afinidade muito grande. A gente treina triatlo, inclusive, juntos, né? E o Rodrigo está muito bem no triatlo, desenvolveu um triatlo muito bacana, está muito forte, conquistando... Quantos anos ele tem? O Rodrigo está com 42, 43, e está conquistando vitórias significativas. Aí eu participei de alguma delas, assim, a presença, né? Uma das mais importantes foi em Fernando Noronha. Nós fizemos uma corrida lá, ele correu uma meia maratona e ficou em quinto no geral. Não conheço o Fernando, mas deve ser um lugar sensacional, né? Cenário para fazer um evento desse, hein? Então, ele terminou em quinto, né, no geral, e a gente se emocionou no final, e ele estava com uma performance bem bacana. Parabéns para o Rodrigo, né? Vamos lá, rapaz. Como é que o Sérgio Lopes foi parar na Antártida? Acho que como é que você foi parar lá, rapaz? Então, o sonho de conhecer... Nos conte a sua história, por favor. O sonho de conhecer a Antártica já é antigo. Eu sou geógrafo de formação e dentro da geografia eu estudei muito os aspectos glaciares e me despertou o interesse de um dia conhecer a Antártica, mas um sonho distante, né? Em 2007 eu mudei um pouco de filosofia de vida e adotei o triatlon como filosofia, né, em busca da qualidade de saúde, de qualidade de vida, etc. e tal. Isso me fez bem. Em 2010 eu conheci a prova por intermédio do programa Planeta Extremo, lá do Clayton Conservani. Olha, rapaz. E aí juntei o útil ao agradável, fiz um esforço para juntar o dinheiro e fui embora para a Antártica correr uma maratona. Mas foi um processo bem exigente, assim, foram 10 meses de treinamento, né, e a questão... O treinamento, por exemplo, você, como é que faz? Você fica dentro do frigorífico? Pra gente... Tiveram várias etapas. Eu fui treinado por uma pessoa muito competente, por várias pessoas muito competentes. Na verdade, eu fiz questão... Mas aqui? Aqui em Florianópolis. Eu desenvolvi todo o treinamento praticamente aqui em Florianópolis. O meu treinador foi o Roberto Lemos, né? Um grande abraço também para o Roberto Lemos. A grande responsável pela blindagem da minha mente foi a Meg Sá, né? A minha coach. A blindagem da sua mente? Da mente. Para não... Como é que funciona? Então, foram várias sessões intensas tentando trazer o cenário da Antártica para cá, mentalmente falando, né? Para quando eu estivesse na realidade da Antártica, o impacto fosse menor. Entendi. Né? Então a Meg, ela foi muito feliz, ela conseguiu blindar. Eu tive, no final da prova, um sinistro nas mãos, aí, congelamento das extremidades das mãos, e eu, de uma forma muito assertiva, eu tomei uma decisão graças ao treinamento que eu fiz com a Meg, né, do ponto de vista mental. E o Roberto Lemos, ele foi
foi meu treinador, é meu treinador desde 2007, né? No triatlo, é um profissional muito competente e capaz na área esportiva do triatlo, e ele me colocou em condições de fazer essa prova lá, os 42 quilômetros, que a percepção do esforço é mais ou menos você correr 5 horas e meia na areia da Praia Mole. Nossa, era fofo. Aí você associa isso a temperaturas abaixo de menos 20, nossa, né? Ventos que podem chegar a 80 a 100 km por hora. Né? Que adversidade, hein, rapaz? Então, é a prova mais adversa do mundo, né? E uma luminosidade também. Então, nessa época do ano, a prova é em novembro, é 24 horas dia. Então, tu imagina você se adaptar a um lugar que não tem noite, né? Para a gente descansar lá, a gente teve que dormir com os olhos vendados, né? No site, inclusive, né? www.atletaextremo.com.br. É seu? É seu? Eu estruturei o site em função dessa expedição, né? Então, a gente dormia com os olhos vendados, assim. Foi muito interessante essa experiência, né? Isso também estressa, né? Claro. E uma outra coisa bacana é que foi um processo que envolveu competências profissionais, né? Eu tive que estudar aspectos de equipamento, aspectos da hostilidade do lugar onde eu iria correr. Eu tive que fazer planejamento, planos de ação, foco, assertividade, controle emocional. Então, isso está dentro da questão das competências profissionais, né? Então, eu exercitei muito isso. Foram 10 meses de treinamento, não só... 10 meses, hein, rapaz? Quase um ano, hein? Não só dentro do aspecto físico, mas do aspecto emocional, foi muito exigente também, né? Muito bem. Para você que está ligando o seu rádio nesse momento, estamos conversando com o Sérgio Luiz Lopes. Ele participou da maratona no gelo em 2013, né? No Polo Sul, na Antártica. Alguma pergunta, Ricardo? Deixa eu perguntar... Tem uma outra. Eu vou falar, porque é tão curiosa essa história, viu, Sérgio? Só para a gente ter uma ideia de como é que se chega, vamos pegar o cenário, né? Você pega um avião, vamos supor aqui no Hercílio Luz, e aí você vai para onde? Como é que você chega na Antártica? Como é que avião que te levou? Que logística lá? É essa? Né? A expedição para a Antártica, ela partiu de Punta Arenas. Todas as expedições para a Antártica, geralmente, 80%, 90% delas partem de Punta Arenas, no Chile, né? Que é a cidade mais austral do território chileno, né? E aí, nos deslocamos daqui para Punta Arenas, no Chile, e de lá um cargueiro russo, né, nos levou até o continente antártico. O interessante é que as bases militares na Antártica e de pesquisa, elas se localizam mais na linha costeira da Antártica, né? Porque a Antártica é um continente. E nós fomos correr no centro da Antártica, a 1.000 quilômetros do Polo Sul geográfico, onde os exploradores do início do século passado, por volta de 1912, 1914, passavam com as suas expedições. Então foi um encontro até espiritual com aquele lugar mágico que é a Antártica, né? Então todas as expedições para a Antártica, seja ela militar, de pesquisa ou esportivas, agora com a Ice Marathon, partem de Punta Arenas, né? Muito bem. Me diz uma coisa, rapaz. Deixa eu ver aqui, eu estava olhando aqui. Terra foi menos 89 graus. Então, esse foi o frio, o menor frio registrado na Terra, foi no Polo Sul. A gente reclamando de 15 graus aqui. Menos 89. Por uma base russa, base Vostok. Vostok, em 83, né? Em 83. Me parece, não tenho certeza, que esse número já foi superado por algo em torno de menos 93. Né? Curiosidade não minha, do Ricardo, do ouvinte que está em casa. É dia, seja de dia, seja à noite, é dia, né? Lá. Alimentação, como é que você fez para se alimentar? Que tipo de alimentação? Bom, eu tive um nutricionista que na fase preparatória cuidou da minha alimentação. E, enfim, a gente adaptou a melhor disciplina alimentar para a questão que eu iria enfrentar, com muito óleo de coco, com muita castanha, com muito amêndoa, enfim, arroz com feijão principalmente, né? Muita proteína, enfim. Mas lá na Antártica, os caras são muito profissionais.
a logística que nos recebeu na Antártica, cara, foi uma logística incrível, assim, né? Se você fizer um paralelo com o lugar, lá não tem lojinha de souvenir, lá não tem hotel, não tem pista de asfalto para o avião pousar, né? Mas os caras são preparados para enfrentar uma hostilidade. Isso te surpreendeu também, Sérgio? Me surpreendeu, porque eu senti medo, né? Uma das coisas que eu mais senti na minha vida, na preparação, foi o medo. E foi até bom, porque o medo me fez agir preventivamente, né? Para muitas coisas, né? E com todo medo, com todo o preciosismo, ainda tive lesões. Sério? Tive lesões. Mas, quando eu cheguei lá e me deparei com esse cenário, eu já me senti mais tranquilo. Porque quando eu saí do avião, lá você não pode sair do avião sem a vestimenta polar, né? Aliás, os caras não te deixam embarcar para a Antártica sem o equipamento que eles exigem na página, né? Eles exigem. Eles fazem um isso. checklist minucioso na sua bagagem, e se está faltando alguma coisa, você compra lá imediatamente em Punta Arenas, ou nem vai para a Antártica. E são vestimentas pesadas, Sérgio? Pior é que não. Não? Pior é que a tecnologia avançou tanto que eu corri apenas com 3,5 kg a 4 kg de roupa sobre mim, o que é muito pouco. Tá, mas essas vestimentas pesadas, que eu também digo financeiramente... Pesadas financeiramente, uma jaqueta polar, para se manter lá, uma coisa é você correr, outra coisa é você se manter lá. Uma jaqueta para você se manter lá está na ordem de 1.500 euros, né? Então, o custo do equipamento para você correr e para você se manter durante 4 dias na Antártica, ele é elevado. O valor da inscrição para participar dessa prova são 11 mil euros. 11 mil euros, rapaz? Então, como é que você conseguiu isso, Sérgio? Juntando daqui um pouquinho, né? E eu também corri atrás de patrocínio, consegui algumas coisas. A Prefeitura Municipal me ajudou. Um abraço pro Chiquinho, né? O Chiquinho. O Chiquinho foi um cara sensacional. Pro Dilney também, né? Superintendente que hoje está à frente lá da Prefeitura, enfim. Fui ajudado. Teve um amigo empresário também que pediu para eu não divulgar o nome, que me ajudou, enfim. Mais 80% dos recursos foram meus. Ô Sérgio, você falou de lesões, tá? Eu queria entrar nessa questão porque... Você vai fazer a pergunta... Não, você vai fazer a pergunta, vamos para o intervalo, mas você faz a pergunta antes. Tá bom, eu queria perguntar das lesões, né? A gente sabe que lesão de um atleta que pratica esporte numa temperatura normal... É uma coisa. É uma coisa. Agora, lá, depois do intervalo, a gente quer saber quais são essas lesões, né? O que o frio, né? O que o frio atinge, né? Nas articulações, no que está descoberto, se alguma parte descoberta pode congelar, enfim. A gente pergunta depois, né, Clodoaldo? Pode ser. A gente volta já. Estamos recebendo aqui, olha, hein? Se o seu rádio está congelado, não se preocupe, não se preocupe. Se está com frio, também não se preocupe. Não se preocupe, porque o homem que está aqui conosco, do nosso lado, o Sérgio Luiz Lopes, esteve só ali, pertinho ali, na Antártica, né? Ali no Polo Sul. Diz ele que conheceu e falou a língua dos pinguins. A gente volta já. Rádio Livre. Voltamos com o nosso Rádio Livre, o nosso convidado, o Sérgio Luiz Lopes. Ele que esteve no Polo Sul, na Antártica, 42 quilômetros de maratona no gelo em 2013. E o Ricardo Toledo, antes de a gente avançar esse nosso próximo bloco, você estava fazendo uma pergunta ao Sérgio Lopes, é isso? Isso, Clodoaldo. O Sérgio, a gente falou estávamos falando sobre as lesões, né? As lesões normais, né? De uma temperatura de um país tropical, né? Teu treinamento feito aqui no Brasil. Mas e lá? Que lesões foram essas? Como é que você enfrentou essas dificuldades? Bom, a gente mora num país tropical e pouco contato com o gelo de verdade nós temos, né? Não temos histórico de grandes cordilheiras e de icebergs ou de glaciares. O último evento foi em 2013, se não me engano, aqui no Morro do Cambirela. Exatamente. Até nesse ano o universo conspirou a meu favor e eu consegui fazer treinos muito importantes aqui na Cordilheira do Cambirela.
E o grande problema de você correr a um frio de menos de 23, como foi o meu caso em 2013, e todo ano isso muda, pode estar mais ou um pouco menos, enfim, não dá para comparar um ano com o outro, porque as características da Antártida são muito adversas e se alteram, né? Eu me preocupei com esse detalhe e tal, mas o grande problema é você suar em demasia. E devem existir várias trocas, né? E como a gente não tem experiência, a gente tem 2 caminhos para aprender na vida, pelo amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor. Eu fiz a troca, mas não fui suficiente. Na troca que eu fiz, eu saí com as luvas para proteger a mão, mas não foram suficientes. Eu deveria ter feito uma outra troca. Essas trocas são necessárias, seja isso? São obrigatórias. Obrigatórias. São obrigatórias, você tem que ir preparado, né? Você pode errar em demasia, mas não por falta de. Certo. Né? Lá na Antártica você não tem margem para erro. Você errou lá, você se prejudica. É muito hostil o lugar. Prejudica seriamente, né? Seriamente. Então, o meu problema foi com o suor, eu suei demais, indo já para o Olha, o ouvinte está em casa, ele suou, hein? As roupas térmicas, elas são muito eficientes, né? Te protegem mesmo, né? Então eu fui com 2 roupas térmicas por baixo, 2 camadas de roupa térmica, e por cima dessas roupas térmicas eu fui com um quebra-vento forte. Isso faz com que você sue lá também. E aí eu tive que abrir em alguns momentos a parte para ventilar, para entrar um pouquinho de ar, enfim, para equilibrar um pouco, né? E aí esse suor em demasia, ele se depositou nas mãos, e a menos 23, amigo, qualquer coisa congela e a água não é diferente. E aí do 32º eu verifiquei que meus dedos estavam ficando duros e brancos. E aí tive que ir no peito e na raça até o final, porque se eu avisasse ali o diretor de prova, a coordenação da prova, que eu estava com um problema de frostbite, congelamento dos meses, eles iriam me tirar da prova. Eu não trabalhei 10 meses para sair da prova no último terço. E foi na raça mesmo? Foi por isso que eu agradeço a Meg, né? Que mesmo sentindo a dor ali e sabendo do risco de amputação dos membros, eu levei a prova até o final, e Santa Catarina e Florianópolis foram comigo. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Não, eu fiquei 2 meses, perdi a sensibilidade. A mão direita ela foi mais atingida, né? Foi mais atingida em 3 dedos, né? O mínimo, o anelar e o pai de todos aqui foi mais atingido pela ação do vento, que é muito gelado, que veio da mão direita, né, na direção da mão direita. Hoje, Sérgio, você tem um... Não, hoje eu estou perfeito, tá tranquilo. Fiquei 2 meses com essa falta de sensibilidade, caiu as peles, né, as unhas, e eu tive problema com bolhas também lá mesmo, né? Felizmente o processo de congelamento não chegou nos ossos, porque senão eu teria que ter amputado os dedos, né? Mas estava ciente desse risco, estava preparado, né? Mas não pronto, porque ocorreu, né? Porque me faltou essa expertise, essa sensibilidade das trocas, né? O pessoal lá da Inglaterra, pessoal da Tchecoslováquia, lá da República Tcheca, que foi o Petr Valbuzek, que foi campeão da prova. Eles trocavam de luva a cada volta ali, a cada ponto de controle na volta, eram 2 voltas de 21. E por que os caras estão trocando? Aí eu fui sentir, né, que era importante. Sentir na própria pele mesmo. Mas assim, lá nessa prova, teve algum caso que alguém saiu abandonou, enfim? Ninguém abandonou, todos os 54 atletas, entre homens e mulheres, completaram a prova, e o meu caso foi o mais grave ali. E até o pessoal me chamou na hora da confraternização lá, me parabenizou pela raça, pela vontade, pela conquista da prova, mesmo com aquele sintoma e a condição de poder perder os membros ali, né? O Wilton, viu, o Dodson, se me permite, o Wilton... Só um registro. Quando o Sérgio Luiz Lopes começou
a falar aqui. O Paulo Renato já falou, botou 2 jaquetas. 2 luvas. E 2 toucas já. E luva também. Luva também. Fala, o Wilton, né, ele diz aqui, você já respondeu, né, mas ele pergunta para você, né, qual o momento, né, da prova você sentiu maior dificuldade, que você chegou a pensar em desistir, né? Se foi... Será que foi esse? Em nenhum momento eu pensei em desistir, não passava na minha cabeça. O que você pensava, Sérgio? Eu pensava em chegar ao final apoiado, ancorado nos meus filhos, né? Que foram... Quantos filhos você tem, Sérgio? Eu tenho 2. 2 filhos? O Guilherme e o Gabriel, um beijo para eles também, né? Foram muito importantes em todo o processo de treinamento e na corrida. Quantos anos ele tem, Sérgio? O Gabriel tem 13 anos e o mais velho, o Guilherme, tem 20. Opa, legal. E eu não pensei em desistir da prova em nenhum momento. Quando veio a dificuldade da decisão, eu enfrentei e superei, né? Sabendo que o risco estava ali, mas desistir não. Eu queria muito conquistar a prova, para mim era um sonho e Deus esteve presente naquele momento, junto com todo o treinamento que eu tive de profissionais super competentes, e consegui, mas desistir não. Você terminou a prova em qual posição, Sérgio? Então, eu terminei em 11º, dos 54. 54 participantes. E foi muito gratificante, né? Em função disso, até no meu retorno, a Assembleia Legislativa me presenteou com um mérito esportivo. Estamos vendo aqui, né? Por ter levado o nome de Santa Catarina. E do Brasil também, né? Eu fui o 8º brasileiro a participar dessa prova. Todo ano tem essa prova, né? Tinha algum outro brasileiro? Não? Tinha. Estava comigo o Guilherme Costa. Ele fez uma corrida super legal. Ele é de São Paulo. São Paulo? Paulista. Acho que Campinas, se eu não me engano. Só vocês dois? Brasileiro, sim. Então, no meu retorno, eu recebi esse mérito esportivo, fiquei muito satisfeito, muito emocionado com o gesto da Assembleia, né? A presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o Fórum do Esporte, Diretoria de Comunicação Social e Rádio AL, concede, né, a placa do Destaque Esportivo Padrão de Excelência em reconhecimento a Sérgio Lopes, Destaque Esportivo Padrão de Excelência, ano 1, 2013, por sua significativa contribuição ao desporto em Santa Catarina e no Brasil. Florianópolis, 12 de dezembro de 2013, deputado Juarez Ponticelli, na época era o presidente da Alesc, né? E André, diretor de comunicação social, e também Neudi, é isso, né? Neudi Sarita, presidente do Fórum de Esportes da Alesc. É de emocionar, né? Porque um cara como eu, que sou um cidadão normal, eu não sou atleta de elite, eu não brigo por alta performance, mas sou um aventureiro e sonhador como qualquer um de nós, né? Então, receber um símbolo desse aí para ter em casa, né? Como recordação, enfim... foi muito emocionante para mim, né? Eu falava antes sobre, nós brincando, né, Sérgio, mas com o teu sério também. Como é que era o habitat lá? Você chegou a se deparar com pinguins? Em Punta Arenas eu tive um contato com o pinguim-rei, né? Pinguim-rei? Nunca tinha visto, que é o maior pinguim que tem lá, né? Mas lá onde nós corremos, no Union Glacier Camp, que é o nome do lugar que nós ficamos, na fatia chilena, nem mosquito sobrevive lá. Olha, não vi uma ave, aliás, eu não vi verde lá. Lá só tem lugar para o branco da neve, do gelo, que é depositado, para o cinza das rochas. Mas é bonito, Sérgio? É fascinante o lugar. Do ponto de vista espiritual mesmo, é tocante. Para quem se abre para essa oportunidade, né, desse encontro espiritual, às vezes a gente tem que correr para muito longe para ver o quão pequeno a gente é, né? Muito bem, cara. Eu acho que eu voltei de lá com uma sensibilidade. Ia te perguntar isso, o que mudou do Sérgio antes de chegar lá e do Sérgio depois que voltou? A sensibilidade, certamente o valor que eu procuro dar hoje às coisas simples, né? Isso faz uma diferença nesse mundo de correria que a gente vive hoje, esse mundo capitalista e materialista, né? Acho que às vezes a gente tem que realmente sair da zona de conforto e aproveitar as coisas simples e o poder dessas coisas simples, né? Sérgio, você ficou um
pouquinho mais aqui? Claro, Fica um pouquinho mais. Nós vamos para o nosso toque esportivo. A gente volta na sequência, o último bloco com o Sérgio Luiz Lopes, ele que participou da maratona no gelo em 2013, lá no Polo Sul, na Antártica. Só me corrigir, é Antártica ou Antártida? Os dois nomes... Os dois estão corretos. Os dois? Os dois estão... A Antártica é antiártico, né? Uhum. Se convencionou abaixo do Ártico, então Antártica, mas Antártida já é uma palavra mais aportuguesada. De uma maneira ou de outra, sempre sub-zero. É sub-zero. De qualquer maneira. Não muda. A gente volta em instantes. No próximo bloco vem o Edson Curso e o Toque Esportivo. Rádio Livre. Guarujá. Para você que está ligando o seu rádio nesse momento, estamos recebendo uma figura emblemática e já nos tornamos amigos, né, Ricardo? Já se tornou um patrimônio também do nosso Rádio Livre. A gente já está combinando que a próxima a gente vai junto, né, Codolo? Não sei se eu vou. Não, mas o Sérgio Luiz Lopes, ele que participou em 2013 na Maratona do Gelo, lá no Polo Sul, na Antártica, está conosco para falar um pouquinho, né, está falando dessa sua experiência. Uma pergunta que não quer calar, você ainda sonha com essa sua aventura ainda? Às vezes você se pega sonhando, não? Eu tenho sonhos inusitados na minha cabeça, né? E com relação à Antártica, assim, se houver a oportunidade de voltar, eu tenho interesse em voltar, assim. Aquele lugar me chamou muita atenção. Até a gente está com... É isso que eu te perguntar, qual é o plano futuro, Sérgio? Um projeto embrionário, claro que depende de recursos. Quando eu fui para a Antártica, como falei para vocês aqui, a maioria dos recursos foram particulares meus, né, próprios, e aí não tive dificuldade, eu fui lá e fiz a prova e pronto. Mas quando você tem um projeto maior, que a ideia agora é levar um atleta brasileiro especial para fazer essa prova... Olha, rapaz, interessante, hein? Aí os recursos, eles dobram ou triplicam, porque daí você não tem margem para erro mesmo, né? Então, a gente está com um projeto embrionário, tentamos viabilizar em 2015, por alguns detalhes não conseguimos, e principalmente detalhe financeiro, mas a gente não está medindo esforços para tentar viabilizar para 2017, né? Não quero garantir nada. Sim, é apenas uma expectativa, mas né? estamos na esperança e trabalhando para viabilizar esse projeto, que vai ser muito interessante para o Brasil, Santa Catarina e Florianópolis. E né? mundial, né? E mundial. A visão, né? Exatamente. E a gente conta com a parceria de vocês, né? Formadores de opinião, para que... Dentro. Como é que funcionaria isso, Sérgio? A ideia... Iria isso juntamente com um atleta especial, isso? Se o atleta especial me permitir, eu iria sim, né? Tenho essa vontade de conduzi-lo numa prova extrema e eu participaria, não iria sozinho, a gente formaria uma equipe. Eu tenho É necessário, né, Sérgio? É necessário porque o risco é muito grande, né? Eu já corri um risco grande e quando você sai de casa para se colocar em risco é uma coisa. Agora, quando você tem a vida de uma outra pessoa em jogo, daí você tem que ser mais minucioso, né? E fazer um planejamento mais detalhado, né? Mas a ideia é conduzir a pessoa a fazer essa maratona lá, né? Ô Sérgio, para a gente atender aqui a pergunta do nosso ouvinte no nosso WhatsApp, 88008080, é o Luiz Gustavo, lá de Palhoça. Ô Luiz, um forte abraço. Você já falou sobre esse assunto da sua alimentação, né? Você falou inclusive sobre arroz, feijão. A gente acredita que é a alimentação que você fazia aqui, né? Antes da prova. Ele pergunta qual foi a sua alimentação lá na Antártica, a sua alimentação normal, não da prova. Se havia alguma alimentação para você se preparar para a prova? Então, a logística foi muito legal. A logística que nos recebeu na Antártica foi muito legal. Tivemos alimentação lá de hotel e de resort. Não, no site, inclusive, o pessoal pode olhar o tipo de comida que nós comemos lá. www.atletaextremo.com.br. E tem a fanpage no Facebook, né? Que inclusive eu quero mandar um abraço para todos os que participaram e curtiram e compartilharam ali. Foram quase 2 milhões de alcances, né, com esse projeto. Rapaz. Foi muito interessante, assim, eu não esperava esse número. E ali você tem
massa, né? Um chefe chileno fez a comida para nós lá, a importância do atleta, né? Do participante, do esportista participar de uma prova tão extrema. Então, massa, arroz com feijão, salmão, enfim, comida nesse nível. Então, caloria mesmo, né? Muita caloria. E tínhamos pelo menos 3 a 4 refeições ali. Claro, eu levei meu óleo de coco, eu sabia que levei a minha amêndoa, levei, enfim, a minha suplementação, mas lá nós fomos muito bem recebidos. Eu tomei banho de água quente lá no Union Glacier. A temperatura fora estava menos 20, mas estava tomando banho de água quente. Olha. Né? Então, a logística dos caras lá foi muito bem preparada. Eles estão muito bem acostumados a esse tipo de coisa. Né? Sérgio, Ricardo. Rodolfo, você me permite? À vontade, por favor. Sérgio, você ficou na 11ª colocação. Aí você falou sobre atletas da Tchecoslováquia, da Inglaterra, França. Países que estão com uma temperatura muito mais próxima, assim, não diria mais próxima, mas que eles enfrentam um inverno mais rigoroso, enfim. Como é que você foi recebido brasileiro, num país tropical, que eles têm ideia do Rio de Janeiro, Florianópolis, Carnaval? Teve algum tratamento especial com você, assim? Esse pessoal, eles gostam muito dos brasileiros, gostam, né? Até porque a gente é um povo feliz, é um povo para frente, é um povo caliente, né? E fui muito bem recebido, a conversa que eu tive com vários, fiz amizades legais lá. Mantém ainda, Sérgio? Mantenho contato por e-mail com o pessoal, já fiz convite para eles virem para cá, e a primeira oportunidade que eles tiverem, eles vêm e vão vir me visitar, assim como eles também me convidaram, assim. Mas não me contaram do segredo de me proteger do frio, assim. Eu tive que descobrir pelo caminho da dor, assim. Cada um na sua estratégia e tal. Sim. Tinha momentos que a gente ficava muito isolado na prova. A gente deu a largada todo mundo juntos, né? Mas tiveram momentos ali, depois da primeira volta, a gente ficava mais isolado. Então era você com os seus pensamentos ali, né? E enfrentando os seus monstros e a adversidade do lugar, né? O que realmente deixa você aí um pouco... Ô Sérgio, ansioso. E como era a comunicação de lá para cá? Tinha, não? Tinha, eu falei com o Brasil logo depois da prova, falei com o Rodrigo, dando querendo ouvir a voz de algum familiar. O Rodrigo, eu liguei diretamente para o Rodrigo. Pena que nós não estávamos aqui, hein, Sérgio? Pois é. Botar você ao vivo, né? Pois é, mas teve uma participação importante aí de algumas mídias locais, assim, que transmitiram, inclusive, a prova através da internet, né? Bacana. E aí eu liguei para o Rodrigo, e até o Rodrigo me deu a notícia de que eu iria receber o mérito esportivo da Assembleia, né? E falando por telefone satelital, né? Ele foi o primeiro que você... Foi ouviu? O primeiro. É? O primeiro que eu